Olá, meu povo e minha pova, lindezas e lindezos, queridas e queridos do meu coração. Tudo jóia com vocês? Pessoal, estou passando aqui por dois motivos principais. Primeiro, para falar que eu tô morrendo de saudade, que eu não vejo a hora de tudo isso passar pra gente estar juntos novamente. Segundo, pra gente conversar um pouquinho a respeito dos roteiros de estudo que eu tenho encaminhado para vocês. Nesse momento, eu acho que vocês perceberam que os roteiros de língua portuguesa estão muito tranquilos. Nós estamos no momento da matéria em que essa forma de atividade online, de videoaula, não está prejudicando com certeza em nada o estudo de vocês. Estou à disposição para tirar dúvidas, para o que vocês precisarem sempre, tá bom? Mas é importante sempre que a gente mantenha esse contato para ir exemplificando um pouco mais, ilustrando um pouco mais os conteúdos, tá bom? Então nós estamos aí, lá na parte de gramática, trabalhando a respeito de coesão. E pensar em coesão é saber que a escolha das minhas palavras dentro de um texto são fundamentais para a construção do sentido, para que o texto seja coerente, né? Então a gente escuta muito falar, né? Coerência e coesão. São dois fatores que caminham junto. A escolha, se eu faço escolhas inadequadas de palavras, eu gero no meu texto uma incoerência, eu deixo meu texto muitas vezes sem sentido. Então, falar de coerência, eu vou pensar no sentido do meu texto. Falar de coesão, eu vou pensar em quais palavras eu estou lançando mão, né? Sobre quais palavras eu estou lançando mão para que eu construa o meu texto com propriedade. Então, ó, tô ganhando um coraçãozinho ali do lado. Beijo, Fê. Então, home office, gente. Então vamos lá. Que tipo de palavra que eu estou empregando para que eu consiga construir esse texto com propriedade? E aí, lá no livro de vocês observaram que há a citação de algumas classes gramaticais. Aí alguns alunos às vezes olham aquilo e falam, mas peraí, eu estou estudando coesão ou eu estou retomando as classes gramaticais, estudando morfologia? Um pouco de tudo. Então lá no sexto ano a gente estudou a morfologia crua, para que serve cada classe gramatical. E agora a gente observa aquilo que a professora falava desde o sexto ano, né? A palavra mais importante da língua portuguesa é o contexto. Então eu consigo observar agora que aquilo que eu vi lá no sexto ano é super importante para que eu construa um bom texto agora. Saber a função dessas classes, para que essas classes servem e de que forma eu posso utilizá-las para dar coerência ao meu texto. Então, quando eu pego, por exemplo, um pronome pessoal, um pronome reto, no caso, ou um pronome oblíquo também, para que ele serve? Para que não haja repetição. Isso é pensar em coesão. É você saber amarrar o seu texto de uma forma em que eu não vá ficar repetindo, em que eu consiga construir um estilo novo, né? Um estilo mais sofisticado, mais adequado, de acordo com o gênero textual que eu estou empregando. Então, um pronome demonstrativo, por exemplo, se eu disser assim, Maria e Paula saíram no final de semana. Esta não sabia sobre a quarentena e aquela fingiu não saber. Então, olha lá, quando eu disse esta, eu estou me referindo àquela última que eu havia citado, não é? Então, o pronome demonstrativo, ele ajuda também a amarrar esse texto e saber como as palavras funcionam, né? A função de cada classe gramatical nesse momento é muito importante. Identificar, por exemplo, a importância dos advérbios, que os advérbios vão situar aqueles elementos da narrativa ou de qualquer outro gênero textual dentro de um espaço, dentro de um tempo. Então, quando eu digo aqui faz muito calor, que aqui é esse? Vocês me conhecem, sabem que nós estamos em Penápolis, então o aqui é Penápolis, né? Mas dentro de um texto maior, eu tenho muitas vezes que olhar esse aqui e observar as referências que são feitas anteriormente. Nós trabalhamos bastante isso também lá nos primeiros textos, né? Quando a gente falou de Passárgada. Então, lá sou amigo do rei. Lá onde? Se eu só olho esse verso solto, que lá é esse? Então, dentro do texto que aquilo vai se constituindo. As classes gramaticais, então, elas são essenciais para que a gente consiga construir um bom texto de forma coesa e colaborando, portanto, com a coerência, certo?
Depois, nós estamos falando lá em interpretação a respeito de intencionalidade discursiva. Temos conversado também bastante sobre isso em sala de aula. Todo discurso é subjetivo. E tudo que a gente fala, de certa forma, tem determinada intenção, não é verdade? Então, sempre há um objetivo e sempre há um eu por trás daquele discurso, por trás daquela fala. Então, pensar em intencionalidade discursiva é você olhar para todo tipo de texto e saber, antes de qualquer questão de vestibular, que aquilo tem um objetivo para estar ali. Então, aquela tirinha aparentemente inocente, ela tem um objetivo, ela tem uma função. De repente, a função é só fazer rir. De repente, a função é criticar, é te levar a uma reflexão, a um pensamento, não é? Te fazer refletir sobre alguma coisa. Quando eu penso numa propaganda, nossa, muito clara, né? Qual é a intenção? Penso lá... você está folheando uma revista e de repente você encontra lá uma página só falando de um banco. Ué, há uma intenção por trás daquele discurso, né? Há um objetivo. Quando eu penso numa propaganda, eu posso pensar, né, na campanha publicitária ou nas propagandas, de um modo geral, eu posso pensar naquele objetivo de vender algum determinado produto, ou muitas vezes uma ideia. Então, quando eu vou a um posto de saúde e vejo um cartaz, hoje nas redes sociais, né, só se fala do Covid-19, então eu encontro lá uma imagem indicando como que a gente tem que fazer para se cuidar. De certa forma, eu tenho ali nesse anúncio um objetivo também, né? Alcançar determinada parte da população para que as pessoas tomem os devidos cuidados. Então, tudo tem um objetivo. E pensar em intencionalidade discursiva é você olhar para todo o texto e antes de lê-lo já pensar, eu tenho que descobrir para que isso daí foi escrito, qual que é o objetivo disso, onde ele quer me levar, ok? E reparar dentro da escolha lexical desses autores aquilo, o que está nas entrelinhas muitas vezes, né? Às vezes a intencionalidade discursiva ela não está assim explícita. Às vezes ela está implícita, às vezes é nas entrelinhas que eu vou identificar qual é a crítica, qual é a reflexão que aquele texto propõe. Então, quando eu penso numa charge, por exemplo, quando eu penso numa tirinha da Mafalda, que a gente sempre conversa, né, que é uma personagem crítica, uma tirinha do Armandinho, que é mais moderno, atual aqui do nosso país. Então, é sempre a gente olhar para aquilo e pensar. É muito mais que um desenho, é muito mais do que simplesmente uma imagem ou algo para divertir ou para passar a hora, né? Para ler simplesmente por fruição. Há sempre uma intenção um pouco maior quando eu penso em especial em charges, certo? Sempre pensar na possibilidade de uma crítica, na necessidade de relacionar isso com o mundo em que a gente vive, ok? Amores, eu espero que vocês estejam entendendo os roteiros, que eles estejam bem claros para vocês. Estamos fazendo o melhor que a gente pode nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês para a gente conversar, para a gente bater um papo, conversar sobre questão, conversar sobre conteúdo, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato aqui comigo. Estudem bastante, se cuidem muito. Estou torcendo para que tudo isso passe logo e a gente possa se encontrar de novo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem. Cuidem-se.